Olá, meu nome é Mariana Guelva, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje a gente vai falar se imposto é roubo. Deixando claro, assim, só pra alinhar as expectativas, esse vídeo não vai ser um vídeo filosófico, se a gente deveria ou não pagar imposto ao Estado, né, se subordinar ao Estado. Esse vídeo não é assim. Esse vai ser um vídeo em que eu pretendo explicar por teoria econômica, né, quais seriam os impactos econômicos causados pelo imposto. A minutagem do vídeo, como sempre, vai ficar na descrição. Então tá, vamos lá. Curva de oferta e curva de demanda. Curva de demanda, você vai fazer uma relação, né, você vai traçar uma relação entre o preço e a quantidade demandada. Essa relação vai ser uma relação negativa. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Curva de oferta, relação entre preço e quantidade ofertada. Relação positiva, ascendente. Quanto maior o preço, maior a quantidade demandada, ofertada. O que é interessante e que é uma informação que vocês deveriam guardar? A curva de demanda, a gente poderia olhar para ela como o preço máximo que os consumidores estão dispostos a pagar por aquele produto. E a curva de oferta seria o preço mínimo que os vendedores estão dispostos a vender aquele produto. A gente poderia fazer essa leitura. Essa informação está importante, guarda ela que eu vou trazer ela de volta daqui a pouco. No mercado competitivo, no caso a gente só vai falar de mercado competitivo até por uma questão de simplificação, a mão invisível, né, a força de oferta e demanda vão acabar se movendo de forma a ter um preço de equilíbrio no qual a oferta se iguala à demanda. Como que isso funcionaria? Vamos supor que o preço vigente seja menor que o preço de equilíbrio. Então a gente estaria numa situação de excesso de demanda e escassez de bens, né? A quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada. E nesse caso, o ofertante, o vendedor, ele vê que ele teria espaço para lucro, ele teria margem para lucro. Ele poderia aumentar a quantidade que ele vende ao mesmo tempo que ele aumenta o preço por produto. Então ele faz isso, ele aumenta a quantidade produzida enquanto ele aumenta o preço, até encontrar o preço de equilíbrio e a oferta se igualar à demanda. Se fosse o contrário, preço vigente maior que o preço de equilíbrio, então você teria um excesso de oferta. Excesso de oferta, você tem acúmulo indesejado de estoque. O ofertante vai diminuir o preço, porque ele estaria disposto a vender aquilo, e diminuir a quantidade que ele produz, até que a quantidade ofertada se iguale à quantidade demandada. Essa situação de equilíbrio, né, o preço de equilíbrio no qual oferta e demanda se igualam, a gente diz que é eficiente no sentido de Pareto. O que isso quer dizer? Não existe nenhuma alteração que eu poderia fazer que melhoraria a situação do consumidor ou do vendedor, né? Se a gente está numa situação de preço menor que o preço de equilíbrio, então a gente teria escassez. Se a gente está numa situação de preço maior que o preço de equilíbrio, acúmulo indesejado de estoque. Então não existiria nenhuma alteração que eu poderia fazer que maximizaria o bem-estar. A gente está numa alocação eficiente no sentido de Pareto, significa que o bem-estar social está sendo maximizado. O que eu quero dizer com bem-estar social? Lembra que eu falei que a curva do consumidor equivale ao preço máximo que ele quer pagar e a curva do ofertante, o preço mínimo que ele estaria disposto a vender? Então, eles não vão vender por esse preço máximo nem pelo preço mínimo. Eles vendem pelo preço de mercado. Essa diferença vai equivaler ao excedente do consumidor e ao excedente do produtor, que somados equivalem ao bem-estar social produzido pelo comércio. Então, o ganho que o consumidor tem ao realizar comércio, que vai ser o preço que ele estaria disposto a pagar, menos o preço que ele de fato pagou, né? Esse ganho equivale ao excedente do consumidor, e o ganho do ofertante, que seria o preço que ele ganhou, né? A receita que ele ganhou, menos o custo que ele teve, né? Ou seja, o preço mínimo que ele estaria disposto a pagar, a vender aquele produto, vai ser o excedente do ofertante. Somados, bem-estar social. O que acontece? A gente está, então, na melhor situação possível. Bem-estar social está maximizado, oferta e demanda igualada, tudo isso com preço de equilíbrio. Chega o imposto. O imposto, ele vai foder com isso, né? Não tem outra forma de dizer. O que o imposto vai fazer? O imposto ele vai causar distorções.
né? Tá tudo perfeito. Vai chegar um imposto, ele vai mudar isso. Ele vai fazer o consumidor pagar mais e o ofertante ganhar menos. Então ele vai basicamente deslocar a curva de oferta para cima, a curva de demanda para baixo, de forma que você vai ter um equilíbrio no qual a quantidade ofertada vai se igualar à quantidade demandada, mas eles vão ter preços diferentes, né? O consumidor vai pagar mais e o vendedor vai pagar menos. A gente já consegue ver por essa explicação que eu dei que o excedente do consumidor e o excedente do vendedor diminui, né? O consumidor está pagando mais e o vendedor está pagando menos. Mas o que vai acontecer com esse excedente que diminuiu? Ele vai completamente embora? De acordo com a teoria econômica, não. Ele vai parcialmente embora. Porque a receita tributária, nesse cenário, também é considerada como excedente. Porque, em tese, a receita tributária voltaria pra gente. É o que acontece na prática? Não, mas em tese, a receita tributária voltaria pra gente. O que vai ser a receita tributária? Ela vai ser o retângulo correspondente à diferença do preço que o consumidor vai pagar e que o ofertante vai receber, vezes a quantidade vendida naquele mercado. Esse retângulo vai equivaler ao excedente da receita tributária. E o triângulo, né, que está do lado de fora desse retângulo, vai corresponder à cunha fiscal. O que é a cunha fiscal? É a parte do mercado que morreu por causa do imposto, né? Se o consumidor está pagando mais do que ele pagaria no preço de equilíbrio e o vendedor está recebendo menos do que ele receberia no preço de equilíbrio, então existiriam consumidores que estariam dispostos a comprar pelo preço de equilíbrio que não estão mais dispostos a comprar pelo esse preço com o imposto, e vendedores que estariam dispostos a vender no preço de equilíbrio e que não estão mais dispostos a vender por esse novo preço abaixo do preço de equilíbrio. Então, parte do mercado morreu. Literalmente morreu. Essa morte é chamada de cunha fiscal e significa que, de fato, né, a receita tributária acaba roubando, de fato, um pedaço do nosso bem-estar social. Como que esse imposto é dividido? Né, eu tenho certeza que tem alguém que está vendo meu vídeo, que é mais à esquerda, e vai falar assim, não, mas a gente pode fazer só o vendedor pagar o imposto, ele vai pegar todo o lado negativo dessa cunha fiscal, o excedente do consumidor continua mesmo, a receita tributária continua, e só quem se fode é a empresa. Primeiro, a empresa se fuder não é bom pra você, porque você vai perder o emprego. Mas enfim. Segundo, não daria pra fazer isso. Quem determina como vai ser dividida essa cunha fiscal entre o consumidor e ofertante, né? Quem vai pegar mais dessa parcela de morte do mercado, quem vai pagar mais ou, enfim, receber menos relativamente, quem determina isso vai ser o mercado. Como que ele vai determinar isso? Considerando a elasticidade de preço da demanda e da oferta. O que é a elasticidade de preço? A elasticidade de preço basicamente corresponderia à variação da quantidade demandada dada uma variação no preço. Quanto mais elástica for a minha curva, ou seja, quanto mais horizontal for a minha curva, significa que pequenas variações no preço levam a grandes variações na quantidade, seja demandada ou seja ofertada. Quanto mais inelástica for a minha curva, quanto mais vertical for a minha curva, significa que grandes variações no preço levam a pequenas variações na quantidade demandada e ofertada. A cunha fiscal vai ir para a curva mais inelástica, justamente por essa questão de variação de preço com relação à quantidade demandada. O que isso significa? Significa que é uma puta sacanagem você taxar alimento. Porque alimento, né, arroz, feijão, são bens necessários, bens de subsistência. A curva de demanda por arroz, a curva de demanda por feijão é extremamente inelástica. Então, se você aumenta o imposto sobre arroz, se você aumenta o imposto sobre feijão, esse imposto é repassado quase inteiramente para o consumidor. Seria o oposto de um bem de luxo, o oposto de um bem supérfluo. Por exemplo, joias, carros de luxo.
que você não precisa daquilo. Então, uma pequena alteração no preço pode levar a uma grande alteração na quantidade demandada. Então, provavelmente você vai pegar menos da taxação daquele produto. Você taxar bens de luxo, na verdade, você vai foder mais justamente quem produz esses bens e não quem consome. Será que existe algum imposto que é um imposto positivo, um imposto que faz bem, né, faz bem para a sociedade? Em tese, existe o imposto corretivo. O que é o imposto corretivo? A teoria econômica vai falar que vai ter uma situação em que nem todos os custos vão ser processados pelos agentes. O que isso quer dizer? Que vai ter um terceiro agente, que não vai ser nem o consumidor, nem o vendedor, que vai ser afetado pela decisão de venda e compra daquele produto. Por exemplo, vamos supor que tem uma fábrica de aço. Aí a fábrica de aço, né, tem os compradores de aço, ela vai tomar essa decisão de oferta. Mas essa fábrica de aço, ela despeja todo o lixo dela num rio. Ela não está absorvendo o custo ambiental que é jogar o lixo dela no rio. Mas o pescador que depende desse rio para viver, como, né, é a atividade dele, é o trabalho dele, ele vai sentir esse custo. E ele vai arcar com esse custo, apesar de não ter sido uma decisão dele comprar ou ofertar o aço. Qual seria a ideia do imposto corretivo? O imposto corretivo, ele funcionaria justamente para você deslocar a curva de oferta, né, para você diminuir a quantidade produzida, né, a quantidade vendida, em exatamente o que seria aquele custo social. Você vai ter a diferenciação de custos privados e custos sociais. Os custos privados vão ser absorvidos pela empresa, o custo social não. Então você vai fazer um imposto que vai ser equivalente ao custo social para retrair aquele mercado. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Estado não conseguiria fazer essa leitura muito bem, né, de saber exatamente qual seria o imposto, qual seria o tamanho do custo social para, enfim, você fazer esse imposto, qual seria o grau de elasticidade das curvas, para você realmente ver o tamanho do imposto que você teria que fazer. Tudo isso eu não acho que o Estado seria capaz de fazer isso. E eu acho que ele seria injusto, porque ele seria um imposto que iria para todas as fábricas de aço, independente da fábrica estar atacando lixo lá no rio ou não. Então, pensa essa questão, né? Ele não seria dividido de forma igual. Vai ter uma empresa que ela não está causando esse custo ambiental, mas ela vai ter que processar esse custo contra a vontade dela, e empresas que vão estar causando esse custo ambiental, mas que não vão processar esse custo completamente, porque esse custo vai ser dividido entre empresas. O que eu prefiro? O que eu acho que é correto? Eu gosto da ideia de criar um novo mercado, que é uma coisa que se faz muito com a emissão de gás carbônico. Cria-se uma cota de até quanto de gás carbônico as empresas podem emitir, e você permite que as empresas comercializem essa cota de emissão de gás carbônico. Assim você cria um incentivo para as empresas ficarem mais sustentáveis, para elas conseguirem vender essa cota e ganhar com a venda da cota. Então, para mim, seria uma solução mais eficiente do que, de fato, tentar fazer um imposto. Então, a gente já entendeu tudo isso. A única coisa que falta, assim, para ver de imposto que eu acho que seria um modelo interessante é a questão da receita tributária, como que ela se comporta. Por que acontece? A receita tributária, ela vai se originar de um mercado, né? Ela vem de mercado, vai ser justamente a diferença do preço que o consumidor vai pagar para o preço que o vendedor vai vender, vezes a quantidade. Então ela depende desse mercado, mas por ela existir, esse mercado diminui, né? Quanto maior a receita, quanto maior o imposto, menor vai ser a quantidade produzida, né? Menor vai ser a quantidade vendida. Então, consequentemente, a receita tributária não consegue crescer infinitamente. E a curva de Laffer, ela vai mostrar exatamente isso. Ela vai falar que a receita tributária se comportaria como uma parábola. Você ter 100% de imposto, né, 100% de tributação, na verdade você vai ter uma receita tributária equivalente a zero, uma receita tributária nula, porque você não vai ter um mercado no qual ela conseguiria usufruir. E que vai chegar a um ponto máximo, e que após esse ponto, na realidade,
você mata tanto aquele mercado que a receita tributária cai. Por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso pra gente discutir, né, ter uma visão um pouco mais clara da situação brasileira. No Brasil tem vários problemas. Primeiro que aqui a situação é completamente desordenada com relação à tributação. Segundo, que aqui a gente tem muito imposto sobre mercadoria, que vai ser justamente o imposto que vai causar esse tipo de distorção nos mercados. E também vai ser um imposto que vai ter maior impacto proporcional com relação aos mais pobres. Os mais pobres vão acabar pagando mais imposto proporcionalmente falando que os ricos. O imposto de renda já não teria esse problema, ele teria mais equidade nesse sentido. Além de tudo isso, além de você ter muita desordem, além do imposto ser um imposto mal colocado, a gente tem uma das maiores tributações do mundo. A gente está no top 15 de tributação mundial. Então, provavelmente, a gente está próximo do topo, né, da curva de Laffer, ou, enfim, já decaindo na curva de Laffer. E, além de tudo isso, a gente é um dos países que tem menos retorno com relação ao imposto pago. Então, além da cunha fiscal que a gente tem nos mercados, né, porque o imposto acaba sendo muito sobre a mercadoria, o excedente que em teoria seria do governo, né, a receita tributária, não volta para a população. Então, o bem-estar social no total, ele realmente acaba sendo muito prejudicado. Enfim, a ideia do vídeo era essa, era trazer um pouco da ideia do que é o imposto, da ideia de como que a gente, né, da teoria do imposto, de como que o imposto se comporta no mercado, como que ele influencia o mercado, como que seria o imposto no Brasil, trazer esses questionamentos para vocês. A conclusão do vídeo é Soneg. Brincadeira, gente. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo realmente mais de teoria econômica, mas eu achei bem divertido gravar. Se inscrevam no canal, dê um joinha e ative o sininho.